Vamos abrir a palavra do nosso Deus, irmãos. Primeira carta de João, capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2. Nós vamos ler do versos 1 até o verso 6. Primeira carta de João, capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 ao 6. Diz assim a palavra de Deus, irmãos: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Assim, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, irmãos. Te damos graças, Senhor bendito, pela bênção de podermos te adorar nessa noite, te cultuar, glorificar o teu nome, ouvir agora a tua voz por meio da pregação do teu evangelho. Senhor, fala ao nosso coração, desvenda, Senhor, os nossos olhos, para podermos contemplar as maravilhas e a glória do teu evangelho nas sagradas escrituras. Opera em nós a tua bondade, abrindo o nosso entendimento para o nosso próprio bem, Senhor, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Ora, irmãos, sem dúvida, talvez uma das maiores dificuldades na vida cristã seja entender ou compreender qual é exatamente a nossa relação com a obediência ou com uma vida sem pecado. Normalmente você tem extremos muito fortes nesse caminho, muito fortes. Existem os perfeccionistas, aqueles que creem que nós chegaremos um momento nessa vida onde nós nunca mais cometeremos pecado. Existem aqueles até que afirmam isso nos nossos dias, que, por exemplo, deve-se tirar do culto público a confissão de pecados. Por quê? Porque nós somos seres espirituais, então não há necessidade de confessarmos os nossos pecados. Isso é um extremo muito comum na nossa época, certo? Um extremo até forte nos nossos dias, aqueles que acreditam que podem chegar nessa vida a um estado onde ele nunca mais cometerá pecado. Por outro lado, existem aqueles que afirmam que são crentes e entendem a doutrina de que uma vez salvos, salvos para sempre, mas ao mesmo tempo esses vivem declaradamente numa vida contrária à lei de Deus, como se fossem apóstatas ou inimigos do evangelho. Mas eles estão seguros, baseado no entendimento doutrinário, não na vida que eles têm. Ora, certamente as duas coisas são condenadas pelo Senhor, tanto um extremo quanto o outro. Por exemplo, no capítulo 1 da primeira carta de João, no versículo 9, diz assim: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Se dissermos que não temos cometido pecado,
Se dissermos isso, irmãos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Por outro lado, o outro extremo também é atacado por João nesse contexto. Por exemplo, irmãos, no versículo 5 ele diz assim: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, 1 João 2,5, aquele, porém, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Aquele que diz, entenda, aquele que diz que permanece nele, deve andar assim como ele andou. Mas há uma declaração ainda, irmãos, impressionante a partir daqui do verso 3, onde ele diz assim: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Entenda, por um lado diz, eu não tenho pecado, esse faz de Deus mentiroso, e a palavra não está em nós. Aquele que diz, eu conheço ao Senhor, mas vive na prática da iniquidade, como diz o próprio texto. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos. Vamos falar sobre isso, que significa um pouco mais, mas esses são aqueles que são chamados de mentirosos aqui no texto. Então, como é que o Senhor lida com o pecado, irmãos? Esse é o grande ponto. Como é que o Senhor trata com os nossos pecados? Certamente não é dizendo que nós não cometeremos mais pecado nessa vida, nem tampouco dizendo que eu posso dizer que creio em Cristo e viver uma vida abertamente na iniquidade, como se fosse um apóstata. Nem uma coisa, nem a outra. Então, como é que o Senhor lida com esse assunto? Então, nós vamos voltar um pouco para o capítulo 1, para entender a razão do verso 2 da primeira carta de João. Volte comigo lá no início do capítulo 1, irmãos, onde ele diz assim, no verso 3, o que temos ouvido, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Entenda, irmãos, eu escrevo isso para que vocês tenham comunhão com o Pai e com o seu Filho, para que vocês tenham comunhão com Ele. Ora, nós pertencemos a Ele, nós somos dele e precisamos ter comunhão com Ele. Essas coisas eu escrevo para que vocês vivam dessa maneira. E aí no verso 5, volte comigo lá no início do capítulo 1. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Primeira coisa é o que Deus é. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Então não há dúvida, não há pecado, não há iniquidade na presença dele. Ele é santíssimo, ele é luz e não pode haver falta na presença dele. Pelo contrário, João chega a dizer no Evangelho, no capítulo 3, depois de declarar o glorioso versículo 16 do capítulo 3, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Logo na sequência ele diz, mas o mundo odiou a luz. Por quê? A luz veio ao mundo e o mundo não quis se aproximar dela, porque quando se aproxima da luz, os seus pecados são manifestados. Por isso então eles se afastam da verdade, para que os seus pecados não sejam manifestados. Ele diz, ora, o que nós anunciamos é isso, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos, verso seguinte, que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ora, irmãos, ele é luz e nele não há treva. A verdade, se você diz, eu mantenho comunhão com o Senhor
mas ando nas trevas. Se não há trevas em Deus, você não pode viver nas trevas, você tem de viver na luz. E se você anda nas trevas, mesmo declarando o que pertence ao Senhor, ele diz abertamente no texto: nós mentimos e não praticamos a verdade. A mentira é atacada aqui algumas vezes, nós já lemos no capítulo 2, ele diz: nós somos mentirosos. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Entenda, aqui nós temos o princípio do que é a compreensão do capítulo 2, verso de 1 a 6. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ora, ele não está dizendo aqui, irmãos, que o Senhor, ele vai perdoar os meus pecados na justificação. Não, nós já pertencemos a ele, nós já estamos unidos a ele, nós já temos comunhão com ele. O que ele está falando é: ele perdoa o meu pecado na justificação e ele me purifica na minha jornada, ele purifica o meu próprio coração. É isso que ele está afirmando. Ele perdoa o meu pecado quando eu creio no Evangelho. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, isto é, tendo o nosso pecado perdoado, nós temos paz com Deus. Agora que nós fomos perdoados por ele, ele vai fazer isso conosco, irmãos. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ele nos lava de todo o pecado. E aí a declaração gloriosa que nós temos, né? No verso 8 e 9: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Ora, eu fui salvo. João não está falando aqui, irmãos, para os que não são crentes, está se dirigindo aos crentes. Você já foi salvo, mas se você diz que não tem pecado, ele diz: a nós mesmos nos enganamos. A quem nós enganamos? A nós mesmos, porque nós sabemos que somos pecadores. Se dissermos que não temos pecado, mas o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, ele diz no verso anterior. Então o ponto não é negar que eu sou pecador, nem ao mesmo tempo viver no pecado. Sendo salvo, ter a plena consciência de que o sangue de Cristo purifica a minha alma, ele perdoa os meus pecados. E como isso vai acontecer? E aí o verso 9 que nós lemos diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele perdoa os nossos pecados e nos purifica de toda a injustiça, se confessarmos os nossos pecados. O grande ponto aqui você imagina, irmãos, uma pessoa que está desesperada por causa de uma falta, de uma iniquidade no seu coração que tem destruído a sua alma, e ela chega para você dizendo: pastor, eu estou a ponto de me desesperar, o que eu faço? Eu não tenho outra saída mais gloriosa do que essa, de dizer: confesse seus pecados ao Senhor Jesus Cristo. Ele tem poder para perdoar os seus pecados e te purificar de toda injustiça. Veja, mas não importa o pecado que você cometeu, ele tem poder para perdoar os seus pecados. Se eu não lidar com os meus pecados dessa forma, certamente eu nunca vou encontrar paz verdadeira no meu próprio coração. Até porque o autor da carta aos Hebreus nos instrui dizendo que Cristo, o sangue do Cordeiro, tem poder para purificar a nossa própria consciência. É o sangue do Cordeiro que purifica a nossa consciência. Porque tantas vezes os nossos pecados destroem a nossa própria consciência.
E o sangue de Cristo tem poder para purificar a nossa própria consciência. E aí, irmãos, quando termina o capítulo 1, a impressão que você vai ter, se você lesse apenas o verso 10, é que João está trabalhando para dizer, o pecado é uma coisa natural, não tem como fugir dela. O verso 10 diz: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Se dissermos que não, então é preciso entender, nós somos pecadores, pronto. Mas esse não é o problema, irmãos. João vai dizer com tanta certeza. Você sabe por que eu estou tratando desse assunto dessa forma? É para que vocês não pequem. Veja, irmãos, o início do capítulo 2, verso 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Você pode imaginar, irmãos, o que pode produzir no coração de alguém o desejo para que ele não peque, para que viva uma vida completamente santa? O que pode produzir, se não o poder da graça de Deus? Se a graça de Deus não me impelir a viver uma vida santa, nada vai me conduzir a uma vida santa. Nada vai me conduzir a uma vida santa. Eu nunca vou viver uma vida em paz com Deus se eu sirvo a Deus como quem tem medo do inferno. Eu sirvo a Deus como um filho serve ao seu pai, não como um réu serve ao seu juiz. Não há como, irmãos. O que move o coração da igreja, a obediência, é o conhecimento da glória e da graça de Deus, que perdoa os nossos pecados. Aí João diz: filhinhos meus. Que coisa impressionante é essa declaração. Filhinhos meus. Imagine, irmãos, aqui João falando como se fossem seus filhos, mas talvez a imagem da própria reconciliação, porque ele vai dizer no verso 7: se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Essa comunhão a ponto de nós nos chamarmos assim, de João chamar as suas ovelhas de meus filhos ou filhinhos meus. Essas coisas eu vos escrevi, tem um propósito, e o propósito é para que não pequeis. Aqui é a razão. Eu sei quem é o meu Salvador, eu sei o que Ele fez por mim, e é isso que Ele requer da minha vida, que eu não pratique pecado, que eu não pratique pecado. Você acha, irmãos, deixa eu colocar da seguinte forma, você acha que seria natural um noivo ou um homem casado, em que a sua noiva ou a sua esposa, ou se fosse o contrário, o noivo ou o esposo, olhasse pecaminosamente para uma outra pessoa, além daquele a quem ela foi chamado para, ou ele foi chamado para ser fiel? Você acha que isso é bom? Isso é interessante? Na nossa sociedade existem aberrações nesse campo, mas isso não é natural, isso é contrário à lei de Deus. E o que acontece? Isso causa uma ojeriza no coração, imediatamente, tanto do homem quanto da mulher. Imagina você pensar menos disso no que diz respeito à nossa relação com o Senhor, que Ele perdoou os nossos pecados, Ele nos tirou do mundo, nos tirou das trevas, nos trouxe para a sua luz, nos transformou e nos perdoa os pecados quando confessamos. E Ele diz isso tudo eu falo com vocês para que vocês não pequem, para que vocês não tenham um olhar para outro, para que o seu coração não seja posto em outro, para que o seu desejo não seja colocado em outro, mas somente em mim. Eu escrevo isso para que vocês não pequem.
Mas esse Senhor é tão glorioso, irmãos, é tão glorioso, que Ele vai e diz assim: se todavia alguém pecar. Que relação interessante com o pecado. É impossível, irmãos, e aqui é algo que precisa, para tremer o nosso coração diante dessa realidade, diante de Deus, do nosso próprio íntimo, a nossa falta de consciência e do entendimento dessa realidade. Sabe qual era para ser o nosso desejo? Nunca pecar contra Deus. Nunca pecar contra Deus. Era para ser nosso anseio, era para ser a nossa busca, e acidentalmente, se todavia alguém pecar. Aí o Senhor conhece a estrutura, irmãos, da nossa alma, do nosso corpo. Ele sabe que nós precisamos da sua graça, que é impossível para nós, vivendo no mundo caído e caído como somos. Ele diz: todavia, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. E aqui nós estamos falando do trono da graça, irmãos. Nós temos um advogado. Esse advogado aqui, ele faz intercessão por nós. A palavra é interessante porque ele defende a nossa causa. E como é que ele está na presença do Pai, irmãos? Aqui vem a razão. Nós temos um advogado junto ao Pai. Ele está ali e intercede por nós. A intercessão dele é fundamental por algumas razões. Preste bem atenção no texto comigo, irmãos, como ele é descrito. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, ele usa 3 palavras para descrever Jesus Cristo, para descrever o advogado. Jesus, isto é, temos um advogado, o nome dele é Jesus, isto é, o Salvador, o que veio nos livrar da morte, do pecado e do inferno e do diabo. Nós temos o Salvador, ele está ali. Mas sabe quem ele é também? Cristo, isto é, o ungido de Deus. E quem é ungido de Deus? É aquele que tem os seus ofícios. Ele é profeta, ele é sacerdote, ele é rei, ele vive a interceder por nós. Nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Aí vai falar agora do seu caráter. Você sabe por que ele está lá? Porque ele é justo. Veja como é descrito: o justo, o que nunca transgrediu a lei, o que nunca cometeu pecado, o que é santo e poderoso, não apenas para salvar, mas para sustentar a nossa salvação até o fim. Se você lembrar, se você voltar um pouquinho comigo para o capítulo 1, você vai se deparar com essa declaração no verso 9: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. O nome dele é Jesus Cristo, o justo. Para perdoar pecado, ele precisa ser justo. E aqui essa palavra aponta para um outro detalhe importante: é que esse fato dele estar ali na presença do Pai como advogado, e ainda não descrevendo o seu trabalho, ainda não é tão claro no texto. Temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Mas aqui vem
Por que ele está aqui? Como é que ele se encontra aqui? Com base na sua justiça. Então, os méritos de Cristo é que levaram ele ali. Não são, veja, irmãos, ele não suplica por nós, ele não luta por nossa causa, como apelando para a misericórdia, mas apelando para a justiça. Como isso? Veja o verso 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Agora ele vai descrever por que ele está ali. Nós temos o advogado Jesus Cristo, o justo, ele está diante do Pai. Então ali diante do Pai, ele intercede por nós com alguns argumentos, mas aí vem um ponto anterior, ele diz, ora, sabe por que ele é justo? Porque ele é a propiciação pelos nossos pecados. O que a palavra propiciação significa? Esse aqui é um termo interessante, né? Você tem a palavra, por exemplo, remissão de pecados ou propiciação de pecados. Quando a gente fala a palavra remir ou a remissão, ela pode ter o sentido de básico de perdoar pecados. A propiciação, ela tem um sentido de perdoar pecados também, mas ela é algo mais. Ela significa o apaziguamento da ira de Deus. Ora, ele é a propiciação pelo nosso pecado, isto é, Deus não está mais irado conosco. Lembra lá de Romanos 5, verso 1, justificados, pois, mediante a fé, agora temos o que? Paz com Deus. Então, Deus não está mais irado conosco, ele é a propiciação pelos nossos pecados. E como isso se dava, irmãos? Lembra das palavras do Antigo Testamento acerca do sistema sacrificial, em que na tampa do propiciatório ali era derramado o sangue do cordeiro, e quando a glória de Deus descia naquele lugar, não se via mais o pecado, porque o sangue do cordeiro cobria o pecado. O sangue do cordeiro cobria o pecado. Nós temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. E aqui é um detalhe interessante, irmãos, o caráter da advocacia aqui, que é o caráter da intercessão em particular, em que ele intercede pela igreja, tem por base o seu sacrifício. Por exemplo, em João 17, você vai ouvir ele dizendo, eu não oro pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste. Eu não intercedo pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste. Vocês vão lembrar de dois personagens já citados aqui certamente muitas vezes, Pedro e Judas. Vocês vão lembrar muito bem dos dois personagens. E quando Judas peca, o Senhor em nenhum momento ora por ele. Alguém diz assim, por que o Senhor não orou por ele? Porque ele não morreu por ele. Ele não veio morrer por ele. Lembra das palavras de Jesus no mesmo capítulo 17 de João, nenhum dos que tu me deste se perdeu, exceto o filho da perdição. Nenhum se perdeu. Ora, o Senhor não iria orar por ele se ele não veio morrer por ele. Então ele é a nossa propiciação, ele é aquele que intercede por nós, porque ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados. Quanto a Pedro, você vai lembrar disso. Pedro, disse Jesus, Satanás quer peneirar a sua vida, eu já orei por você. Com que base o seu sacrifício? Com que base o seu sacrifício? Você vai lembrar do texto de Isaías no capítulo 59, quando o profeta diz no verso 16, depois dos 15 primeiros versos do capítulo 59 de Isaías, o profeta passa o tempo todo descrevendo
a incapacidade de toda a nação de Israel de ter os seus pecados perdoados pelas suas próprias mãos. Aí no verso 16 diz: maravilhou-se o Senhor de não haver um intercessor. Não havia ninguém que pudesse ajudar. Aí o verso seguinte diz: pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação. Ninguém poderia fazer, então ele mesmo fez. Ninguém é igual ao nosso Deus, não há Deus como o nosso Deus, ninguém pode perdoar pecados como o nosso Deus, porque ele é justo. E para perdoar pecados, irmãos, é preciso a morte de um justo, porque todos nós somos ímpios, éramos transgressores, longe da presença de Deus. Era necessário um justo. Nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E se você ainda lembrar um pouco de Isaías 59, há uma associação direta com Isaías 53, quando no verso 6 de Isaías 53 diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um andava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, isto é, sobre Cristo, a iniquidade de todos nós. Que coisa, irmãos! E esse verbo fazer cair em hebraico é exatamente o mesmo verbo que traduz o verbo interceder, literalmente o mesmo verbo. Veja só, ele fez cair sobre nós o pecado, sobre ele o nosso pecado. E o verso 12, Isaías 53 diz assim: e por eles e pelos transgressores intercedeu. No final de Isaías 53, no verso 12, e pelos transgressores intercedeu. Ele levou sobre si os nossos pecados e ele intercedeu pelos seus, porque a sua intercessão é com base no fato de que o seu sacrifício foi aceito pelo Pai. Por que foi aceito? Porque ele era justo, perfeito, obediente. E foi aceito pelo Pai. Não havia ninguém que pudesse fazê-lo. Tentar sair da estrutura do pecado sem o Evangelho é afundar-se numa areia movediça. É tentar, como diz Jonathan Edwards, impedir uma avalanche de pedras com teias de aranha. Tentar impedir ou lutar contra o pecado com a nossa própria força é tentar impedir uma avalanche de pedras com teias de aranha. Não serve para nada. E ele então afirma: aqui está, irmãos, a razão. Ele aqui é Jesus Cristo, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Aqui, em momento algum, ele está pregando universalismo, isto é, dizendo que todo mundo vai ser salvo. Não, até porque João não mediu palavras para descrever alguns hipócritas dentro da própria igreja, dizendo: vocês são mentirosos se vocês vivem assim, você é mentiroso se você vive dessa forma. Logo, ele não está dizendo que você pode viver a vida que você quiser viver, ou como você quiser viver, que no final vai dar tudo certo. Quando ele fala, ele é a propiciação não apenas pelos nossos, isto é, dos judeus, mas é também dos gentios, não apenas de um, mas de todos. Ele não é o salvador apenas de Israel, mas é também dos gregos e dos gentios. Ele não veio salvar apenas a nação de Israel, mas a sua igreja espalhada por toda a terra. O sacrifício do Cordeiro. E não foi diferente quando João ouviu. João não disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado de Israel. Ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
E o que é impressionante é que no Evangelho de João, ele descreve Cristo na cruz como um cordeiro pascal, como lá na libertação do Êxodo. Só que João registra que estava escrito em grego, em hebraico, aramaico, estava escrito em todas as línguas da época: Jesus Cristo, o Rei dos Judeus. João está dizendo, ele é o Salvador do mundo, para todas as línguas e raças e povos. E aqui ele está agora afirmando, ele é a propiciação não apenas pelos meus pecados, pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E aqui entra algum elemento na segunda etapa desse texto, irmãos, um elemento que rapidamente a gente precisa elaborar, que é: como é que eu sei que isso aconteceu comigo? Porque nós podemos discorrer essas coisas, nós podemos crer nisso. Veja, irmãos, o nosso perdão depende exclusivamente do poder da graça do Evangelho. O Senhor proporcionou o Salvador, Jesus Cristo, e Ele é a nossa justificação, Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa sabedoria, Ele é a nossa redenção. E nele nós encontramos perfeita redenção, Jesus Cristo. Aí vem o ponto: e como é que eu sei que eu estou nele? Como é que eu sei, irmãos? E aí vem alguns parâmetros que ele vai colocar a partir do verso 3, que eu queria rapidamente discutir com vocês nesse texto. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, e aqui é um ponto interessante, irmãos. Sabemos que o temos conhecido. Você já parou para pensar que esse talvez seja o maior dilema nosso, né? Será que Deus me conhece? Como é que eu sei que Deus me conhece? Se eu o conheço. E como é que eu o conheço? Veja bem, será que Deus me conhece? Essa é uma pergunta que é tensa lá em Mateus 7, quando chegam alguns discípulos para ele no último dia, dizendo: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos milagres. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Veja, nunca vos conheci. Por que eu não conheci vocês? Não é que ele não sabe quem são, porque esse conhecimento, irmãos, é o conhecimento que pode ser traduzido por eleição. O verbo conhecer em hebraico pode ser traduzido também lá no Antigo Testamento por escolher. Por exemplo, lá no texto de Amós, no capítulo 3, verso 2, diz assim: dentre todas as famílias da terra, somente a vós outros vos conheci, por isso vos punirei. Lá a tradução diz, as nossas versões vão colocar: dentre todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Mas lá, literalmente, o texto é: eu vos conheci. Jesus diz: eu não sei quem são vocês, eu não vos conheço, isto é, vocês não são meus, vocês não são eleitos. Então, esse é o grande dilema que nós precisamos entender. Ora, como é que eu vivo a vida? Irmãos, eu anseio por não pecar, é o desejo do meu coração não pecar. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. É esse o desejo do nosso coração. Se todavia pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele morreu pelos meus pecados, e a razão pela qual Ele intercede por mim é o sacrifício dele por mim. É dizer assim: quando o Senhor dá para nos destruir por nossos pecados, quantas vezes nós já caímos em tantas tragédias nessa vida, quantas vezes estivemos no fundo do poço com a consciência completamente desprotegida de consciência de pecado, e o Senhor lá nos resgatou,
e a ponto de nos destruir, o Senhor intercedeu por nós, dizendo: foi por Ele que eu derramei o meu sangue. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Foi por Ele que eu morri. E Deus é justo, Ele não derramará sua ira duas vezes. Se Ele derramou sobre Cristo no meu lugar, Ele não derramará sobre mim jamais. Ele é justo. Ele é justo. A intercessão tem por base o mérito da obediência. Mas e agora? Eu o conheço. Eu conheço essa verdade, tudo bem, mas eu conheço ao Senhor. Eu conheço esse Senhor, irmãos. Porque eu posso conhecer essa verdade, mas se eu não conhecer esse advogado, se eu não conhecer Jesus Cristo, se eu não conhecer o justo, a minha propiciação, se eu não conhecê-lo, viverei essa vida sob engano e serei surpreendido no final. João então adentra dizendo: sabemos que o temos conhecido. Sabe como? Se guardamos os seus mandamentos. Deixa eu dizer o que não significa isso aqui, irmãos. Não significa dizer se somos perfeitos obedientes. Não pode, porque senão não precisaria Cristo. Se eu posso obedecer perfeitamente, Cristo é a minha propiciação, porque eu sou imperfeito pecador. Não é isso que ele está dizendo. Veja, eu sei, entendo o que ele diz. Ora, sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Se temos, irmãos, o mandamento do Senhor no coração. Lembra lá, essas coisas eu escrevo para que vocês não pequem. O que é pecar? É transgredir a lei de Deus. Logo, se eu não quero pecar, o que é que eu não quero fazer? Transgredir a lei de Deus. Se eu o conheço, eu guardo os seus mandamentos. Mas não para aqui. Preste atenção que ele vai aprofundando esse princípio. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Agora ele vai dizer, como é possível me enganar, dizendo, eu o conheço, mas eu não faço o quê? Mas eu não guardo os seus mandamentos. Um teólogo, certa vez, comentando acerca dessa doutrina, descreveu uma história da seguinte forma: um aspecto prático de um trabalho pastoral, um gabinete pastoral que ele teve com uma pessoa específica. E ele disse assim: um homem famoso de certo poder no meio da igreja, ele estava vivendo uma vida dupla. Ele traía sua esposa e vivia uma vida de transgressão da lei. O que aconteceu? Diz esse autor. Aconteceu que chamaram ele no conselho, o pastor chamou, exortou, e ele negou, nunca confirmou isso. Aí, irmãos, ele diz, você afirma que não pecou? Ele diz, nunca fiz isso. Um dia Deus moveu o coração da mulher com que ele traía a esposa, e ela veio à igreja e confessou o seu pecado à igreja. E aí chamaram ele novamente. Ele, diante da esposa, ele negou mais uma vez. E ela disse a ele, eu suportaria viver com um adúltero, mas não posso viver com um mentiroso.
eu suportaria viver com um adúltero, porque um adúltero, ele confessa os seus pecados, ele sabe que pecou, e vai ao Senhor, e diz: Senhor, tem piedade da minha alma, e Ele é poderoso para restaurar. Mas não posso viver com um mentiroso. O Senhor diz: se você vive dessa forma, você é um mentiroso, e não há comunhão entre você e Deus. Como, irmãos, eu posso ver tamanha graça, tamanha bondade, tamanha misericórdia de Deus para conosco, e não desejar viver para Ele todos os dias da minha vida? Como não? A sequência do texto diz: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Quem é aquele que me ama? Aquele que guarda os meus mandamentos. Por que os mandamentos, né? As pessoas vão logo para o farisaísmo, né? Fulano, esse pastor está querendo ser fariseu, falar em mandamento. Irmãos, se eu não quero pecar, é o que diz o texto: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então, o que é pecar? É transgredir a lei. Então, como é que eu não quero pecar e não amo a lei? É óbvio que se eu não quero pecar, eu tenho que amar a lei de Deus. Os 10 mandamentos eu tenho que ter no meu coração, eu tenho que ter prazer neles, eu tenho que buscar viver de acordo com Ele. E o meu anseio é um só, irmãos. Não é dizer que eu nunca peco, mas dizer que eu não quero nunca mais pecar. Não é dizer que eu não sou fraco, é dizer que o Senhor é a minha força, é a minha graça e o meu sustento. E nesse sentido o texto vai dizer: nisto sabemos que estamos nele, irmãos. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Cristo nunca cometeu pecado. Cristo obedeceu toda a lei de Deus. Você imagina, irmãos, aquela em que ele foi batizado por João Batista, e o próprio João disse a ele: eu deveria ir a ti, tu vens a mim, Senhor. Jesus disse: importa que se cumpra toda a justiça. Em Filipenses, no capítulo 2, Paulo diz: tende em vós, verso 5 em diante, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não por usurpação, se fez servo e foi obediente até quando? Até a morte, e morte de cruz. Obediente até a morte. Ora, o texto está dizendo: aquele que diz que permanece nele, se você está em Cristo, irmãos, se você está unido a Cristo, eu devo andar como ele andou. Você já, na Escritura você tem muito essa expressão, né? No Antigo Testamento, pelo menos 2 lugares. Em Gênesis capítulo 5, quando diz Enoque andou com Deus. É interessante, né? Ele era destacado da época dele, porque ele andou com Deus. Quem anda com Deus é quem creu no Senhor, irmãos. Veja, ele diz: olha, aquele que diz que permanece nele, está nele, esse deve também andar como ele andou. É dito também de Noé:
que era um homem íntegro, veja, e Noé andou com Deus, e ele era distinto dos homens da sua época, ele era um homem reto e íntegro, diz o texto de Gênesis. Até mesmo quando Pedro negou a Cristo, Pedro andou com Cristo, irmãos, os 3 anos do seu ministério, 3 anos suficientes. Sabe como foi que reconheceram Pedro? Você fala como um deles. Ei, você fala como um deles. Ele não conseguiu nem negar de fato. Negou de fato, mas a razão dele ter que negar é porque era claro que ele andou com eles. Vocês vão lembrar que quando o Espírito vem sobre a igreja e Pedro cura Pedro e o outro apóstolo curam um indivíduo no templo, e eles são levados para o Sinédrio, e é dito o seguinte a eles: olha, vocês não devem mais falar desse Cristo, nós não vamos fazer nada contra vocês, mas não fale mais sobre esse Cristo. Pedro disse: nós não podemos fazer isso, pelo que vimos, pelo que ouvimos, importa obedecer a Deus do que a homens. E aí ele passa a pregar o evangelho e diz: não há outro nome dado pelo Senhor debaixo dos céus e na terra, pelo qual importa que o homem seja salvo, senão o nome de Cristo. É Ele o único que salva. E aí os grandes do Sinédrio olharam um para o outro e disseram: esse homem não era aquele indouto, incauto pescador? E aí o texto diz: eles reconheceram que ele havia andado com Cristo. Ele falava como quem andou com Cristo. Na minha juventude, na minha infância, gostava, pode não parecer, não vou culpar vocês por não acreditarem, mas na minha infância eu gostava muito de jogar futebol, né? Pode ser incrédulo, não tem problema não. Na minha infância eu gostava muito de jogar futebol, e a minha mãe dizia isso. Minha mãe dizia assim para mim: olha, quando você terminar lá, venha direto para casa, não passe em nenhum lugar, tá? E eu fazia aquilo que não era certo. Aí eu ia comer um pastel com os amigos na praça, isso de dia, no horário de dia, de comer um pastel e de lá ia para casa. E você sabe que uma pastelaria é um negócio que impregna, né? Aí eu chegava em casa, e aí, vindo do jogo, direto para cá, esse cheiro de pastel mostra onde você andou. Não adianta, irmãos, as pessoas vão saber com quem a gente anda. As pessoas sabem com quem a gente anda. O texto, para nossa conclusão, o texto de Colossenses, no capítulo 2, por favor. Colossenses capítulo 2. A partir do verso 6 diz assim, irmãos: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Como? Nele radicados e edificados e confirmados na fé, como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Crescendo em ações de graças. Assim como recebestes a Cristo, assim também andai nele. Como é que eu sei? E como é que é visível na minha vida o fato de eu crer no Senhor Jesus,
e confiar nele como meu Salvador? O que é revelado no meu coração? O que é visto das pessoas? Como é que as pessoas notam isso, irmãos? Como eu me relaciono com a lei de Deus. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E deixa eu encerrar, e aqui de fato eu encerro. A oração do Pai Nosso, a famosa oração do nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira grande declaração dessa oração é chamar Deus de Pai, Pai Nosso. A declaração que aponta para uma reconciliação. Ninguém pode ser filho de Deus se não for em Cristo. João vai dizer, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas todos quanto receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Ora, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, nós somos filhos de Deus. E aí ele então significa dizer que a ira de Deus já não está sobre nós. Nós somos justificados, nós temos comunhão com Ele. E Ele então me ensina a orar. Ele então me ensina a orar. As 3 primeiras petições vão dizer o que eu devo primariamente buscar. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Essa é a primazia do nosso coração. 3 últimas petições. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. A consciência que fomos reconciliados com Deus. E agora nos foi dado o direito que perdemos no Éden com Adão pelas coisas dessa terra. Agora em Cristo eu tenho direito ao pão e eu peço a Ele o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Eu tenho direito ao pão porque eu estou em Cristo. Quando eu rejeitei em Adão a verdade de Deus, eu rejeitei o suprimento dele. E todo aquele que usufrui dessa terra sem Cristo é na realidade um impostor. Por isso no último dia eles serão lançados para fora. Para fora. Mas vem a 5ª petição. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Ele não diz, Senhor, me perdoa porque eu tenho perdoado. Ora, por que eu tenho perdoado, irmãos? Porque eu fui perdoado, entenda. Eu amo porque Ele me amou primeiro. Eu perdoo porque Ele me perdoou primeiro. Sem o perdão de Deus, eu não posso perdoar. E aí, então, ao pedir perdão a Deus, eu não peço perdão da ira eterna, mas do perdão de um filho que transgrediu a lei do seu Senhor, que é o seu Pai. Perdoa as minhas dívidas, e eu vou lhe mostrar porque o Senhor me perdoa. Porque eu perdoo os que me ofendem. E sabe por que eu perdoo? Porque eu já fui perdoado por ti. A oração do Pai Nosso, eu sou instruído a pedir perdão pelos meus pecados. Mas a última petição é a bela declaração de João. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis, para que vocês amem a lei de Deus, tenham prazer nos seus mandamentos. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. Sabe o que está sendo dito aqui, irmãos? Perdoa os meus pecados, 5ª petição. Eu não quero mais pecar, Senhor. Eu não quero mais pecar. Livra-me do mal. Não me deixa cair em tentação. Os filhos de Deus não querem mais pecar. E quando pecam, eles voltam. Perdoa as minhas dívidas, Senhor.
mas imediatamente eu não quero mais pecar. Isso aponta para o desejo último da nossa alma. Quem não quer mais pecar, deseja o retorno do Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Porque nunca mais eu pecarei contra ti. Porque o meu desejo é não mais pecar. No sepultamento de um crente, essa é uma verdade gloriosa para ser dita. Nosso catecismo diz, na hora da morte, o crente recebe benefícios de Cristo. E sabe o que? Na hora ele é aperfeiçoado. Sabe o que é, irmãos? Aquela luta, aquela angústia para viver uma vida santa nessa terra. Agora ele chega diante do seu Senhor e diz, nunca mais, Senhor, eu terei uma inclinação contra ti e a tua lei. Nunca mais. Nunca mais, Senhor. É o maior conforto para a família de saber, agora ele não peca mais. Agora nunca mais. Enquanto isso, apenas escute isso. Filhinhos, estas coisas eu vos escrevo, para que não pequeis. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, nós te exaltamos pelo teu glorioso Evangelho, Senhor, que nos assegura e nos fortalece na nossa total dependência de ti, nossa total consciência de que sem ti nada somos e nada poderemos fazer. Ó, aplica o teu Evangelho ao nosso coração nessa noite, glorifica o teu nome, Senhor. Abençoa a Igreja Presbiteriana Bereia, santifica os nossos irmãos, para que eles te amem de todo o coração e vivam para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.